Abra sua Bíblia no Salmo 47. Salmo 47. Estarei lendo esse salmo. Você deve acompanhar silenciosamente a leitura do salmo. É um salmo dos filhos de Coré ou Corá. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Nós oramos ao nosso Pai, que o Espírito Santo vivifique o nosso coração, iluminando-nos nesta noite, para que aquilo que já está revelado na palavra, e agora então iluminado pelo Espírito Santo, nos mova a uma vida de culto a Deus, constante, diariamente, na presença de Deus e para a glória do Senhor Deus. Hoje, embasado nesse salmo, eu quero falar e descrever um pouco sobre o reinado supremo de Deus. Esse tema tem muito a ver com a realidade atual para trazer-nos conforto e também motivações de continuarmos na presença do nosso Deus, adorando-o constantemente. Nós sabemos que vivemos períodos em que Deus se manifesta de maneiras diferentes e Ele promove alguns avivamentos em determinados momentos através de instrumentos dele que Ele levanta. E esses avivamentos não são manifestados através de gestos, mas através de vida. Vida de um povo que realmente entende a voz de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, um povo que passa agora a priorizar o próprio Deus na vida, busca isso na leitura, estudo e na meditação da palavra de Deus, um povo que tem prazer, alegria na oração e que se reúne também com muita alegria e contentamento para adorar o nosso Deus. Isso é avivamento. Isto é que Deus quer para a sua igreja. E o Espírito Santo tem trabalhado o meu coração sobre o perigo até mesmo das ações culticas se tornarem algo mais especial na nossa vida do que o próprio Deus. E aí, quando eu estava sentado, eu comecei a meditar. Será que eu estaria na presença de Deus, buscando a Deus, cantando louvores, estudando a palavra de Deus, orando ao Senhor, se eu não estivesse esse grupo comigo, se eu não tivesse, melhor dizendo, esse grupo comigo, se eu estivesse num local sozinho, talvez desamparado das bênçãos que eu recebo aqui, talvez eu estaria num novo momento da minha vida, e será que eu estaria com a mesma disposição de adorar o Senhor? Se isto, ou a resposta a isso, for negativa, significa que o ato do culto está no meu coração como melhor que Deus. Porque muito embora eu não possa ter você aqui, que está aqui nesta noite, comigo todo momento da minha vida, Deus está presente todo momento da minha vida. Foi isso que nós lemos no Salmo 121. Ele não dormita nem dorme. De dia, de noite, Deus está presente. Então, a razão de glorificarmos a Deus não é
ou não são as ações de Deus para com a minha vida, muito embora isso me motive a adorar o Senhor, mas o que me leva a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor, a viver para o Senhor, é aquilo que Deus me revelou da sua própria essência, como Deus supremo, que reina sobre todas as coisas, e isto então é suficiente para que eu me curve ante o trono de Deus constantemente, estando com os irmãos ou estando sozinho, estando em momentos maravilhosos de benefícios, de bênçãos, saúde, finanças, amigos, ou estando em crises. Deus está presente e por isso eu devo louvá-lo constantemente. Os filhos de Corá, eles começam a descrever aqui a grandeza de Deus, mas eles trabalham nesse salmo algo muito interessante como eles vão desenvolver o salmo, porque eles trabalham dois momentos de chamada ao louvor, que estão nos versículos, o versículo 1 e o versículo 6, chamando o povo a adorar o Senhor, e do 2 ao 5, e depois do 7 ao 9, ele apresenta as razões dessa adoração. E é nesta apresentação das razões para adorar a Deus, é que ele expressa esse governo supremo, esse reinado supremo de Deus. E isto envolve, quando falo supremo, não é supremo apenas no reinado, mas em tudo o que há, este reinado atua supremamente. Ou seja, nada foge ao controle desse rei, nada foge ao controle deste Deus. E é isso que o salmista vai descrever aqui. Então, no primeiro momento, ele vai chamar o povo de Israel a adorar, a louvar ao Senhor. No primeiro versículo, dizendo, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ele está dizendo o seguinte: manifestem a Deus o contentamento do seu coração através de palavras, através de ações, com muita alegria diante de Deus. Ele está chamando o povo a ter um momento de olhar para o Senhor e de oferecer ao Senhor algo que surge como resposta diante de tudo aquilo que o Senhor realizou ou é na história. O culto, ele é uma resposta dos eleitos de Deus ao Deus que reina sobre a sua vida e sobre toda a história. Os versículos 2 a 5, os salmistas aqui, ele começa a descrever aqui as razões da adoração com júbilo. Interessante aqui porque ele coloca duas coisas importantes. No versículo 3, no versículo 2, ele vai dizer que Deus é Rei Supremo. Versículo 2, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Isso ele vai repetir depois lá, para confirmar que a essência da adoração é o que Deus é e não simplesmente o que Deus faz. Então ele vai dizer o seguinte a partir do 3. Este Deus que é tremendo e que é Rei grande sobre toda a terra, este Rei é aquele que nos garante ou nos dá a vitória. E aí ele está se referindo às guerras de Israel. E isso ficou muito claro na história de Israel, que em momento algum Israel venceu um inimigo pela sua própria força, pelo seu próprio exército, pelo seu próprio poder. Mas em toda a história de Israel, Deus é quem venceu, é quem guerreou, é quem deu a vitória ao povo de Israel. Você tem vários momentos em que Deus diz o seguinte: diminua o exército. Diminua o exército. Chegando até a um grupo de 300 pessoas para lutar contra um exército gigantesco. E pior, este Deus diz assim: não usem espadas, nem lanças, nem carros. Vocês vão levar apenas um instrumento de adoração com tochas e vão gritar em nome do Senhor. E quando grita, todo o exército se vê confuso e ali se perde e se mata. Porque Deus age soberanamente.
Um momento em que Israel confiou na sua própria força, e quando Acã havia roubado os utensílios sagrados e escondidos, que deveriam ser devolvidos ao templo, naquele momento Israel perde a guerra, porque olha e diz, não, são poucos, vamos lutar, e vão lutar, chega lá os homens, vão lutar, os soldados vão lutar, chega lá, são derrotados. Porque Deus é aquele que dá a vitória, e aqui ele está dizendo, na verdade, toda a vitória de Israel, todos aqueles que nós sobrepomos, todos esses são nos submetidos pelo rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs, veja bem, nós pomos, não, ele pôs debaixo dos nossos pés as nações. É o reconhecimento do governo absoluto deste Deus que não era reconhecido pelas nações inimigas e que escolheu agora Israel para fazer em Israel o seu nome conhecido. Por isso, então, derrotou os inimigos, as nações, dando vitória ao povo de Israel. E ele deixa bem claro, então, dizendo, a vitória não é nossa, a vitória é do nosso Deus. Por isso ele é tremendo, por isso ele é rei sobre todas as nações, porque ele pega o improvável e faz desse improvável algo provável, algo possível. Ele faz daquele grande inimigo que aparece lutar contra si mesmo. E o pequeno exército que não tem poder em si mesmo derrotar. Na verdade, quem derrota é o Senhor, e ele reconhece isso. Este Rei Supremo, ele é reconhecido diante daquilo que ele faz da segunda parte dessa primeira chamada à adoração, no versículo 4, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Veja bem, como eu disse neste momento, as nações não conheciam este Deus. Porque a partir da queda, a partir da proliferação e da multiplicação desordenada do pecado, o povo se afastou de Deus gritantemente. O povo se afastou de Deus, se tornou totalmente inimigo de Deus. E este povo agora não mais reconhecia a Deus como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó, como Deus criador, como Deus que disse, haja, e as coisas houveram. Um Deus que disse, aconteça, e as coisas aconteceram. E viu Deus que tudo era muito bom apenas pelo poder da sua palavra. Este Deus agora escolhe uma nação para ser sua propriedade. É uma escolha soberana de um rei soberano. E ele vai dizer aqui que nos escolheu, dizendo para o povo de Israel, como escolheu-nos a nossa herança. Ou seja, nós somos agora a herança do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós somos dirigidos pelo Senhor, a glória de Jacó, a quem ele ama, ou seja, pelo amor de Deus, pela sua promessa a Jacó, aquilo que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, ele agora nos escolhe e através desta escolha, deste povo, que não tinha nenhum mérito, ele faz conhecido o seu governo sobre todas as coisas. Quer uma prova disso? Quando os espias, 2 espias, entraram em Jericó para saber ali como estavam as questões, e eles chegam numa casa de uma mulher chamada Raabe, e ela vai dizer assim, nas minhas palavras, mas é assim que o sentido, olha, ouvimos a respeito de Israel que está por perto, e todos estamos tremendo de medo, não por causa de Israel, mas porque Israel tem um Deus que guerreia a sua guerra. Então, neste momento aqui, o salmista está dizendo o seguinte, tu és realmente o rei, porque através das ações revelaste aos outros o teu grande poder, o teu grande domínio, o teu reino absoluto, querendo as nações ou não. E Deus, então, colocou essas nações sob os seus pés, através de Israel.
Quando nós vamos para a segunda parte desse salmo, o segundo chamado à adoração, no versículo 6, salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores, para afirmar bem a essência do culto, que não são os benefícios recebidos para o bem-estar físico ou emocional, mas aquilo que compreendemos de Deus. Ele continua dizendo no 7, Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus é o Rei de toda a terra. Isto é suficiente para que todo o universo se curve ante o seu trono. Isto é mais do que suficiente para que todos nós tenhamos uma vida de culto contínua, uma vida de um culto cujo sacrifício não sejam apenas momentos de palavras declaradas através de um discurso, ou através de uma poesia cantada, ou através de outra forma, mas vivida e expressada pela nossa própria vida constantemente. Como um culto racional, como o nosso corpo, como oferta de sacrifício ao nosso Deus. Isso deveria ser suficiente para isso. É isto que o salmista está dizendo para o povo de Israel, e Deus diz ao nosso coração hoje. E ele diz que esse Deus reina sobre as nações. Então ele está aqui deixando bem claro que nada pode fugir ao controle de Deus. Deus se assenta no seu santo trono, ou seja, o trono de Deus não é corrupto como o trono dos reis da terra. Deus é santo, é extremamente santo, se pode assim afirmar. Apenas para que possamos entender, Deus é santamente santo. Por quê? Porque não tem como você medir a santidade de Deus, porque nós não conseguimos entender o que é realmente ser santo, porque a nossa pecaminosidade, porque a nossa limitação nos impede de ver Deus como realmente Ele é, na sua santidade e no seu governo. Então, o governo de Deus, em momento algum, mesmo que isso pareça, nunca será corrupto, nunca será injusto. Ao contrário, será sempre misericordioso. Deus se assenta sobre o seu santo trono. Deus está no governo de todas as ações, de toda a terra. Deus se assenta ali. E ele diz, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Talvez aqui ele esteja fazendo uma alusão que até mesmo as autoridades que temos são instituídas, e isso Paulo fala aos Romanos capítulo 13, pelo próprio Deus. É Deus que instituiu a autoridade. E ele não perdeu o domínio sobre as autoridades. Veja bem, ele tem um domínio sobre os exércitos que vêm contra Israel, dando então a vitória a Israel, mas ele também tem o domínio sobre toda a terra, e ele levanta e instituiu então autoridades, príncipes. Ele usa até a expressão aqui, porque a Deus pertencem os escudos da terra, porque em Romanos capítulo 13, Paulo vai dizer que Deus instituiu as autoridades para dar limite à pecaminosidade do homem. Então trabalha como uma proteção através dessas autoridades. Mas mesmo as autoridades que se levantam contra Deus, essas autoridades ainda estão debaixo, sob o governo supremo de Deus. Por isso, então, ele está dizendo no versículo 5, subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Aí vem os 6, salmodiai, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei. E aí ele, voltando a 1, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com júbilo. Ou seja, você que conhece a Deus, precisa adorar a Deus, porque Deus é governo sobre todas as coisas.
Aí quando você olha para a sociedade, você pensa assim, que absurdo esse negócio. Está tudo acontecendo ao contrário. Aí você vê uma manifestação como aquela dos homossexuais em São Paulo, e você começa a ficar preocupado pensando que Deus perdeu o controle. Aí você começa a olhar para o governo brasileiro e ver não um governo brasileiro específico, pessoa, mas o governo não agora, atual, mas durante toda a história, e agora você vê cada setor manifesta lá sua corrupção e coisa gigantesca, e você pensa assim, parece que Deus perdeu o controle. Aí você vê uma crise instalada na nossa nação, que possivelmente não atingirá aqueles que foram os promotores da crise, aqueles que provocaram a crise, porque ela vai estourar sempre no povo que está na luta, que está trabalhando, porque aqueles que estão lá recebem um salário, comparado à maioria, um salário dele daria para este menor viver um ano. Aí parece que Deus perdeu o controle. Eu quero aplicar isso à nossa vida nesta noite, justamente pensando assim como os filhos de Corá. Deus continua rei sobre todas as nações. Deus é rei supremo. O Salmo 2, se você puder dar uma olhadinha, o salmista começa a dizer o seguinte: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o ungido e contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, nós não precisamos de Deus governando a nossa vida. Vamos deixar Deus de lado, vamos jogar Deus para fora, vamos nos desprender de Deus e vamos viver o nosso próprio reinado. Aí então você encontra o versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. As pessoas podem se levantar e podem acusar, e podem dizer, e podem declarar, mas uma coisa eu afirmo, você que está me ouvindo agora, uma coisa eu afirmo, aqueles que descreem de Deus, e que descreem de Jesus e do seu governo, essas pessoas também reconhecerão, ajoelharão diante do rei e dirão, realmente ele é rei. Mas se ele não se arrepender antes disso, ele se ajoelhará para a condenação eterna. A única coisa que eu posso dizer para você, se você não acredita, você naquele dia poderá dizer assim, pastor Everson tinha razão quando ele falou aquilo. Só que será tarde para a sua vida. Se você acha que o cristianismo é uma brincadeira, você terá que se curvar no último dia diante de Jesus. E terá que confessar o senhorio dele. E se você não se arrepender antes disso, será uma confissão para a sua própria condenação. Porque, com certeza, isso acontecerá. E você pode viver hoje, diante de tudo aquilo que é apresentado, viver descansando no Senhor, porque Ele reina. Nada fugiu ao seu controle. Porque aquele que é ímpio, que se levanta contra Deus, Deus tem a autoridade para tirar-lhe a vida quando Ele quiser. Tem autoridade para manter vivo quando Ele quiser. Assim como Ele tem também sobre a minha e sobre a sua vida, a autoridade suprema. Assim como você tem muitas coisas para resolver, você não pode resolver com a sua própria força. Você não pode lutar só com a sua força. Tem que saber que Deus é aquele que pode lutar por você. Mas para isso você precisa ser povo dele. Mas para isso você precisa estar ligado em Deus. Crer em Deus. Viver para Deus. Porque somente quem vive em Deus sabe a grandeza que é experimentar o poder. A grandiosa bênção, misericórdia, graça. A bênção maravilhosa de viver não com algumas bênçãos colhidas, mas viver em comunhão com a fonte da bênção, com o Deus da bênção, que reina sobre todas as coisas. Este Deus, Ele tem autoridade sobre a sua vida, Ele tem autoridade sobre os seus problemas,
Ele tem autoridade sobre a sua salvação. Ele tem autoridade sobre o nosso município, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Ele tem autoridade sobre aqueles que se levantam impiamente contra o Senhor, blasfemando o Senhor. Aqueles que se levantam usando, como foi usado, utensílios que representam, que simbolizam o cristianismo. E usando para a vergonha da sensualidade. Aqueles que se levantam e querem se colocar e usam a cruz de Cristo para se pendurarem lá e escrevem dizeres no lugar de Deus, Jesus como rei dos judeus, dizeres que vão defender a sua causa, se levantando contra o cristianismo, se levantando contra Deus. Deus tem autoridade sobre essas vidas também. Deus tem autoridade também sobre a igreja que anda vivendo longe dos princípios básicos de Deus. Uma igreja que vive muito mais esperando receber, buscando receber. Não uma igreja viva e adoradora, mas uma igreja mendiga que vive atrás das bênçãos de campanhas. E quando recebe a bênção sai e vai viver erradamente longe de Deus, sem respeitar, sem ter temor por este Rei Supremo. E é por causa destes que não tem compromisso com Deus. É por causa destes que estão vivendo hoje uma idolatria gospel, idolatrando pastores, idolatrando pessoas, idolatrando cantores, idolatrando denominações. É por causa desses que estão idolatrando algo que não é o Criador, e sim a criação. Volto a fazer referência ao Salmo 121. Ele diz: eu olho para os montes, mas eu não busco dos montes o meu socorro. Eu olho para os montes, mas eu não busco na criatura alguma resposta, porque eu busco no Criador. E a manifestação que temos experimentado a cada instante, ela não diz mais nada do que simplesmente a mensagem: Deus está irado com o Brasil. Deus está irado com o povo, não só brasileiro, mas também brasileiro. Porque a manifestação da homossexualidade, segundo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, dentro da sua idolatria, Deus então permite o homem a viver dentro da sua própria carnalidade. E aí ele vai fazer barbáries. E aí ele vai se unir homem com homem, mulher com mulher, mas não só isso, ali diz isso, mas toda a palavra de Deus diz que também muitos estariam então como que crentes a Deus, tementes a Deus, mas com corações rancorosos. E que não herdarão o reino dos céus, porque quem não perdoa não é perdoado por Jesus, pelo Pai. Jesus disse isso. Pessoas que vivem uma vida de sensualidade no decorrer da história, namorados que se dizem cristãos e que estão na vida prática do sexo, casais que estão adulterando e que vão para a igreja e como se tivesse uma experiência profunda com Deus no momento de um sermão, no momento de um louvor, mas que saem para a prática de coisas abomináveis. E por causa disso a ira de Deus se manifesta. Não estamos respeitando, não estamos temendo este rei que tem a história na sua mão. O profeta Isaías diz: este Deus é forte em força. Ele é forte, ele é grande em poder. Esse Deus mede o céu a palmos. Esse Deus pega a água na concha de sua mão, a água do mar. Não havia mais nada para dizer dentro da grandeza de Deus comparada com as nações. E ele vai dizer o seguinte: as nações são menos, prestem atenção, as nações são menos do que nada. Isso não é possível.
para expressar tão grande é este Deus, quão grande é este rei, quão supremo é este rei. É este rei que tem a história da sua vida na sua mão. Você pode deleitar-se neste reinado, você pode experimentar deste reinado, ou você pode viver dentro da sua própria força. É por isso que eu quero convidá-lo, com a sua vida, a cantar ao Senhor, a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a experimentar do Senhor. Não por aquilo que Deus tem feito simplesmente, mas por aquilo que Deus é. É Rei Supremo sobre as nações. E como Rei Supremo, Ele provê. Por isso nós cantamos, não ande ansioso, não precisa. Este Rei tem o governo na sua mão. E todos prestarão conta no último dia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Ofereça a este rei, como seu escravo, todo o seu serviço. Porque este rei lhe quer como escravo, mas ao mesmo tempo lhe fez filho, adotado em Cristo. E ele quer que você viva para ele, como povo diferente, como sal, como luz. Ele quer que você viva como propriedade exclusiva dele, porque ele é rei sobre você. Ele é rei sobre mim. Ele é rei sobre todas as coisas. Inclusive, ele é rei sobre o inferno. Porque nada pode ao controle dele. Deus o abençoe. Deus o use para a sua própria glória. E faça da sua vida uma vida diferente. Em nome de Jesus. Amém.